Meus amados irmãos, a paz do Senhor, eu quero nessa tarde desejar que as bênçãos eternas de Deus estejam sobre a sua vida e sobre a sua família, que você venha a usufruir de todas as bênçãos do Altíssimo. Eu quero trazer nessa tarde uma meditação para todos nós sobre a adoração verdadeira, que toca o coração de Deus. E para isso eu trago aqui uma reflexão em Gênesis capítulo 1, versículo 1 em diante. E conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu, e deu à luz a Caim, e disse: alcancei do Senhor um varão. E deu à luz mais a seu irmão Abel, e Abel foi pastor de ovelha, e Caim foi lavrador da terra. O que acontece, amados, nessa história real, é que quando os meninos cresceram, Caim e Abel, Caim ele se tornou lavrador da terra, e Abel era pastor de ovelhas. E a Bíblia fala que com o tempo eles levaram cada um uma oferta ao Senhor. E a Bíblia diz que o resultado dessa oferta é que Deus se agradou mais da oferta de Abel e menos da oferta de Caim. Isso trouxe um resultado sobre Caim que o deixou completamente revoltado e irado contra o gosto de Deus e também contra a oferta do seu irmão Abel. Nós vejamos algo importante, é que para Caim parece que ofertar, adorar se tornou uma competição, enquanto para Abel era uma oferta de coração. Então quero dizer para você nessa tarde qual tem sido a intenção da tua adoração. O que vai realmente tocar o coração de Deus é o propósito da nossa adoração. E a Bíblia fala que Caim ficou irado porque Deus se agradou mais da oferta de Abel. E a tal ponto ele ficou irado que diz a Bíblia que quando eles foram para o campo, Caim se levanta contra Abel e mata o seu irmão. Veja a consequência aí do pecado de Caim. Quando ele fica irado, Deus chega para ele e Deus repreende ele. Caim, por que tu está irado? E por que descaiu o teu semblante? Se a tua oferta foi de coração, foi verdadeira, ela não será aceita? Então, veja que Deus alertou Caim, mas mesmo assim Caim, ele completamente mostrou o que estava no seu coração. E ele mata Abel. Vamos analisar uma coisa interessante aqui. Você sabia que Abel ele foi desprezado pelo seu pai, Adão, e pela sua mãe Eva? Como assim? Porque quando Caim nasce, Adão e Eva pensaram que o Caim era a resposta de Deus para esmagar a cabeça da serpente. Porque Deus fez uma promessa lá no Éden, quando estavam lá, que do descendente da mulher ele levantaria um, que esmagaria a cabeça da serpente. E quando eles têm, então, a Caim, eles pensam, então, que Caim é Jesus. E aí no original grego está escrito: adquiri do Senhor não um varão com auxílio de Jeová, mas eu adquiri do Senhor um varão Jeová. Então eles pensavam que Caim era o próprio Jesus. E quando nasce Abel, dá uma conotação de desprezo, como que eles dissessem assim: vamos colocar o nome Abel porque nós já temos o descendente da mulher, o nosso grande herói, que é Caim. Você está entendendo? Então Caim, ele foi criado com todo um favoritismo a seu favor do seu pai e da sua mãe. Porque o ser humano ele é assim, ele sempre olha pela vista, mas a Bíblia diz que nós andamos pela fé. E isso mostra também quando Caim ele fica revoltado com o resultado da aceitação da sua oferta, que foi menos do que Abel. Por que Deus não aceitou a oferta de Caim? Porque a Bíblia diz, na palavra de Deus, que Deus não aceitou a oferta de Caim porque as suas obras eram más. Ou seja, o seu coração era mau. A intenção do seu coração era mau. Caim não era um adorador. Caim era um competidor. Então Deus não aceita
oferta, sacrifício ou adoração de competidores. Deus aceita sacrifício, oferta e adoração de verdadeiros adoradores. E também eu quero falar algo importante, que o coração de Abel era como o coração de Jesus. Porque na tipologia bíblica, Abel é o tipo de Cristo. Por quê? Porque assim como Abel não foi aceito, foi desprezado pelo seu pai e sua mãe, também Jesus ele foi desprezado pelos seus compatriotas, né? A Bíblia fala também que o sangue de Jesus Cristo, ele clama a terra, ele clamou. Quando o sangue de Jesus caiu na terra, a terra tremeu, os sepulcros se abriram, escureceu o sol, né? E houve ali grande terremoto, porque era o sangue de um justo. A Bíblia fala em Hebreus também, capítulo 11, que o sangue de Abel, ele também fala, assim como o sangue de Jesus Cristo. Então, meus amados, é aquele resultado. Abel se parecia com Jesus. As obras de Abel está inserido nos heróis da fé, que está em Hebreus capítulo 11. Caim não aparece o nome dele lá. Então nós vemos que o resultado de uma verdadeira adoração é quando o nosso coração toca o coração de Deus. Eu quero perguntar para você, será que a tua adoração, será que a nossa adoração, ela tem tocado o coração de Deus, ou será que é uma adoração competidora, uma adoração egoísta, egocêntrica, uma adoração que ela massageia o ego? Nós precisamos meditar se estamos tocando verdadeiramente o coração de Deus. Eu quero deixar essa palavra para nós possamos meditar nas nossas atitudes e quando formos à casa do Senhor também, levantarmos as nossas mãos, que sejam mãos puras, né? Sem ira ou animosidade, ou seja, sem ira nem contenda, mas mãos puras que adoram o Deus verdadeiro, com uma adoração verdadeira. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família, em nome de Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, nosso Deus amado, eu te apresento essa pessoa, te apresento cada um de nós, que a nossa adoração seja uma adoração verdadeira, seja uma adoração que toque o coração de Deus, seja uma adoração que suba acima desse céu, Senhor, e toque ao terceiro céu, que é o coração de Deus. Em nome de Jesus, eu decreto, eu profetizo, e nós recebemos em nome de Jesus, pela fé. Deus te abençoe, em nome de Jesus.